Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pedalando para 3K. Sou o Rafa Pereira, tá bem? Sou aí expert em ciclismo indoor, fazem aí mais de 15 anos que eu atuo nesse mercado e você deve já estar se perguntando, né, que isso é meio impossível de acontecer, mas eu vou te mostrar nessa aula que isso realmente é possível. Isso aconteceu comigo, aconteceu com professores que eu treinei nesses mais de 15 anos que atuam até hoje na sala de bike, tá bem? Então, bora lá. Sejam todos aí, aproveitem bastante, pega caneta, peguem papel aí para anotar tudo que vai ser bem legal mesmo. Então, aconteceu, né, na verdade, né? Depois de mais de 15 anos aí trabalhando, depois de mais de 15 anos atuando nesse mercado, uma coisa é fato. As academias, elas têm, né, aproximadamente 15 bicicletas, algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, tá? 20, 30, e se você fizer uma conta rápida, se você parar para pensar rapidinho aí, uma conta bem sutil, mais ou menos cada pessoa, se ela pagar R$20 nessa aula para você, você vai faturar aí, em média, R$300, certo? Se a gente colocar uma média de 15 bikes, R$20 por cabeça, você já ganharia R$300. Com 15 bicicletas e cobrando R$20 por cabeça, você já estaria faturando aí R$300. E aí você pega, pô, mas R$300, eu não estou falando para você fazer isso na sua aula, no teu dia a dia, né? Na aula que você tem na sua grade de horário. Mas a gente está falando aí de você fazer uma aula diferente, uma aula onde você vai poder otimizar isso. E aí, pegando aí um leque, né, que a gente fala do proprietário, na hora que você tiver uma conversa com o proprietário, você conseguir trabalhar em parceria com ele, você vai poder sim fazer um repasse para ele. Então, se você cobrou aí R$20 por pessoa, 15 bicicletas, R$300, que você faça esse repasse de 20% a 30% para o proprietário, né? Ele vai te dar aí limpinho, né, um líquido aí de R$200, ou seja, de R$35 que você ganharia em uma aula, você está utilizando isso para R$200, tá certo? Eu falo isso por quê? Porque eu fui como vocês. Eu, Rafa Pereira, né, fui formado aí, fiz a formação há muito tempo atrás, vamos entrar nesse detalhe, né, porque senão a gente vai ficar falando de tempo aqui, mas eu me formei em educação física e tinha uma crença muito limitante, e essa crença limitante, ela foi criada dentro da faculdade. Por quê? Porque a gente foi educado a dar aula, né, a dar aula e não a vender o nosso negócio, não a vender a nossa aula. E foi assim que eu comecei a me interessar cada vez mais por essa parte de números, por essa parte um pouquinho de gestão. Mas, falando lá atrás, o que acontecia comigo, né? O que aconteceu comigo e provavelmente deve acontecer com você também. Eu cheguei num ponto onde eu ia, né, trabalhar, ia dar aula, né, de bike, dar aula de ciclismo em sala de bike, e as pessoas falavam para mim: Rafa, para tudo, para de dar aula, aula em sala de bike não dá dinheiro, você tem que dar muita aula para ganhar mais, para ganhar melhor, né? E isso foi acontecendo sucessivamente, cada vez mais essa crença minha de que eu ia ter que me matar dando aula e não ia conseguir viver da bike. Porém, tinha uma coisa muito mais forte do que essa crença quando as pessoas falavam isso para mim. Todo o esforço dos meus pais em fazer com que eu me formasse, em dar para mim uma oportunidade de mercado de trabalho, porque meu pai sempre falou muito isso: a sua herança vai ser o estudo, né? A sua herança vai ser o que eu posso te dar é a faculdade. E isso, para mim, fez muita diferença. Isso, para mim, era o que me impulsionava a mostrar que eu estava correndo atrás do meu sonho, que estava correndo atrás do meu propósito, que era transformar a vida das pessoas através da sala de bike. E foi aí que eu peguei firme, que eu comecei a me interessar cada vez mais, e aí sim entender que a sala de bike poderia sim me dar várias oportunidades, me dar uma condição de vida melhor e fazer com que outras pessoas
conseguisse também ter o mesmo sucesso que eu tive. E quando que essa chavinha realmente virou? A partir do momento que eu, né, comecei a dar aula, comecei a estudar mais, eu vi que eu precisava me atualizar, eu vi que eu precisava me desenvolver como profissional. E foi aí que eu fui fazer meu primeiro treinamento, fui fazer meu primeiro curso de ciclismo indoor. Para mim não foi tanto difícil essa transição, por quê? Porque eu, né, como você também pode ter acontecido a mesma coisa, a gente entra na educação física, às vezes porque a gente teve um professor muito bom, né, um professor que nos tornou, foi pra gente um espelho que a gente olhou para ele e falou assim, quero fazer o que ele faz quando crescer, mas pode também ter sido por um outro motivo, né, que você fazia aula, né, na academia e aquele professor te inspirava, tá? A partir do momento que eu fiz isso, de estudar mais, de começar a me envolver mais, eu recebi um convite para dar aula em Campinas. E foi aí que eu comecei a entender que cada vez mais que eu me dedicasse na modalidade, mais resultado eu teria, né? Porque igual vocês também tiveram esse espelho, eu tive isso na modalidade esportiva, porque eu vim, né, como sendo atleta, eu joguei vôlei por muito tempo e isso fez com que eu tivesse cada vez mais vontade de vencer. E essa vontade de vencer fez com que eu não desistisse, estudasse mais, me dedicasse, porque esse é o espírito do atleta. O atleta, ele quer superar suas metas, superar seus objetivos, conquistar mais, né, mais sucesso. E foi aí que, na hora que eu recebi esse convite de ganhar mais ou menos, né, como colocar aí uns 10 anos atrás, mais ou menos R$100 uma hora aula, para eu vir para Campinas, poder ministrar a aula de bike, que era o que eu realmente gostava, o que eu tinha como propósito de vida, né, numa academia de uma amiga, e esse valor já custeava a minha vinda para Campinas, que era o transporte, minha alimentação, e eu conseguia ainda pagar, né, a minha pós-graduação, que na época eu estava fazendo já uma pós-graduação, eu falei, é aqui mesmo que eu tenho que investir, é aqui mesmo que eu tenho que me dedicar. E foi aí que eu comecei a entender que dá sim para ganhar até mais dinheiro se realmente você se doar, se você se entregar, se você se tornar referência, autoridade naquilo que você faz. Mostrar, tá certo? Só isso já valeria a aula de hoje. Só de eu falar esse pouquinho como você faturar R$3.000 sem mudar muita coisa do teu dia. Simplesmente dando 2 aulas por dia e acrescentando mais 8 aulas dentro do mês, né? Cobrando por cabeça, cobrando por pessoa. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer isso, tá? Seguinte, primeira coisa, tá? Tá com papel, né? Tá anotando aí, porque essa aula promete. Eu vou te dar 3 pontos importantíssimos, tá? Para você fazer essa mudança, para você realmente fazer essa transformação. Primeiro ponto, importante anotar, tá? Você precisa, na verdade, melhorar a questão da sua técnica. Ah, Rafa, como melhorar a minha técnica? Ó, melhorar minha técnica é simplesmente você se entregar, você se doar mais através do seu condicionamento. Você precisa melhorar a forma como você pedala, fazendo isso diariamente. Não tem como você melhorar a sua técnica, melhorar o seu pedal, se você não sentar a bunda no selim e pedalar. Isso vai fazer com que você realmente se torne uma vitrine para o seu aluno, seja aquela vitrine viva que a gente fala, você se torna um espelho para o seu aluno. Então, quanto mais você pedalar, quanto mais você rodar, que a gente fala na bicicleta, quanto mais você movimentar, mais bonito vai ser de ver, mais desejo o seu aluno vai ter por pedalar com você. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto é ter um coach um pouquinho mais eficiente. Por que ter um coach mais eficiente? Porque nós, profissionais, precisamos saber o que a gente vai falar para o nosso aluno. E saber o que é falar, o que falar na aula, o que falar para o nosso aluno, não diz respeito ao que eu quero falar, mas ao que o meu aluno ele gostaria de escutar. Ah, Rafa, mas espera aí, o roteiro é meu, eu monto do jeito que eu quero.
Quase isso, né? Você é responsável pela aula, você é responsável por mostrar, né, toda aquela estrutura, montar a estrutura de aula, entregar para o seu aluno o resultado. Só que cada aluno tem um objetivo na aula. E se você fizer uma aula ou montar uma aula em cima do seu desejo, muitas vezes não é o que o seu aluno veio buscar. Então é muito importante você roteirizar todas as suas aulas. E aí sim, o seu aluno ele vai conseguir ter resultado, ele vai conseguir realmente, você vai conseguir realmente atingir os objetivos que ele veio buscar na sua aula. Então, 2 pontos. E o terceiro ponto, muito importante, é tornar-se autoridade. Nossa, Rafa, tornar-se autoridade. Como que eu me torno autoridade? Simplesmente divulgando o meu trabalho. Eu tenho várias formas de divulgar o meu trabalho e a melhor forma hoje em dia são as redes sociais, né? Sem sombra de dúvidas. Mas eu te pergunto, você divulga a sua aula? Você fala que você realmente é professor de bike? É professor de sala de bike? Seja de bike indoor ou de ciclismo indoor? Você, por acaso, em algum momento, né, desse decorrer do dia a dia seu, as pessoas vão entrar na sua rede social e elas vão saber que você transforma a vida das pessoas através da bike? Ou elas vão ver uma foto num TBT que aconteceu há 1 milhão de anos atrás? Então, tudo isso faz com que você realmente se torne referência naquilo que você faz. Se você é referência naquilo que você faz, provavelmente o seu valor agregado para a academia muda. Você vai poder, né, ter uma hora-aula diferente, você já vai poder ter um status diferente, que é o que acontece na formação de vários profissionais, do cara que saiu da faculdade, foi para a graduação, né, fez a graduação, depois fez a pós-graduação, se especializou. Quanto mais você se tornar especialista naquilo que você faz, mais rápido as coisas vão acontecer para você, tá? Então, assim, pega essas dicas, anota, tá? São 3 pontos muito importantes. O que tem mais além disso, né? O que tem mais além dessa questão desses 3 pontos? Eu poderia estar aqui falando vários fatores, né, dessas lives que a gente fez. Vocês podem ter acompanhado alguma dessas lives, né, que a gente deu aí um tempo atrás. Mas eu gostaria de compartilhar com você um passo a passo hoje, que eu acho que essa é a cereja do bolo dessa aula de hoje, tá? Além desses 3 pontos que já pode ter aberto aí a caixinha, né, sua, queria compartilhar com vocês um passo a passo, tá? Para você realmente na semana que vem já começar a ganhar mais. Tá preparado? Porque eu sou suspeito a falar, mas dá certo comigo até hoje, tá? Então, pega de novo. Se você não pegou ainda, não anotou as 3 dicas, né, os 3 pontinhos que eu dei, agora eu vou te dar um passo a passo para você ganhar um pouco mais já e já começar essa transformação desse montante de ganhar de mais de 3 mil reais, né, dando aula e vivendo da sala de bike, tá bom? Primeira coisa, primeiro ponto importante aí que você precisa fazer é você agendar uma aula especial, uma aula VIP, tá? Rafa, mas aula especial, aula VIP, eu dou aula especial e já dou aula VIP. Eu tenho certeza que você não dá aula especial, aula VIP, sabe por quê? Porque você dá uma aula diferente no horário seu de aula. Tô mentindo? Você fala assim, vou dar uma aula especial, aí você se fantasia lá, né? Agora no carnaval deve ter várias aulas que o pessoal fantasiou de carnaval, deu uma aula carnavalesca, né? E falou, dei uma aula especial. Só que eu te pergunto, quanto disso te rendeu de dinheiro a mais? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa agendar uma aula especial num horário que não seja o seu horário do dia a dia. Porque, como eu tô te falando, você tem que otimizar aquelas, né, 12, 10 horas que você trabalha pensando na sala de bike. Se a sala de bike tem 2 horas e a academia abre, né, 2 aulas por dia, a academia abre 16 horas por dia, você tem aí para brincar mais 14. Mas vamos pôr um cenário de 15 horas, são 5 aulas de bike, você tem 10 horas para você agendar uma aula especial por dia. Então, vamos falar de uma aula. Então, você agenda aí, vou pegar um horário top para você fazer uma aula especial, tá? À noite seria um horário legal,
longe do fluxo, tá? Por quê? Porque é especial, só vai ter aquela aula, é uma aula diferente, é uma aula VIP. Pode ser no final do dia, por exemplo, num sábado à tarde, tá? Pode ser num domingo de manhã, que geralmente as academias não têm aula de ginástica, tá? Tirando as grandes redes, as aulas de academia de ginástica vão até sábado. Então, é uma ideia você já montar. Então, primeiro passo, agendar a aula. Segundo passo, depois de agendar a aula, o que você precisa fazer? Escolher realmente um tema, tá? Escolher um tema. Rafa, o tema, ele é obrigatório? Ele não é obrigatório, tá? Mas por que eu falo que escolher um tema é legal? Porque as pessoas, elas esperam algo diferente. Ah, Rafa, esperam algo diferente? Você pode dar uma aula de bike, você pode, né, colocar como um tema perdendo o final de semana, se for uma segunda noite, ou pelo menos, né, se for no final, no começo do final de semana, né, se for uma sexta-feira à noite, você pode colocar uma aula, por exemplo, queimando calorias para o final de semana, indo com bônus para o final de semana. A partir do momento que você fez isso, você, né, agendou, né, escolheu aí a data, fez aí, né, a parte do agendamento, escolheu o tema, o seu terceiro ponto é divulgar a aula. A gente precisa divulgar. Como que eu divulgo? Através das mídias sociais da academia e através da sua rede social. Nada melhor do que você, que é responsável pela sua aula, fazer essa divulgação. Mas na divulgação não é colocar um post no feed, tá? A divulgação, ela tem que ser em massa, ela precisa ter todo um cronograma para que você consiga atingir os resultados que você espera. Então, muitas vezes eu falo, nossa, o Rafa me deu uma baita de uma ideia hoje, né? A gente está aqui, 8 horas da noite no domingo. A aula vai ser amanhã, às 7 da manhã, porque eu não dou aula às 7 da manhã, a academia começa às 8 horas. Teve tempo hábil para você fazer essa divulgação em massa? Teve tempo hábil para você avisar o que ia acontecer para as pessoas? Então, a gente precisa ter essa divulgação com eficiência, porque senão a gente não vai colher os resultados que a gente precisa, tá? Então, esse seria o terceiro passo, você fazer a divulgação, tá? O quarto passo, é patrocínios ou parceiros. Por que patrocínios ou parceiros? Você pode escolher, por exemplo, dar uma mesa de fruta, se for um café da manhã, por exemplo, num domingo de manhã, após a aula ter um baita de um café da manhã. Pode ser, por exemplo, um pré-balada, né? Tipo 8 horas da noite, você fazer um pré-balada e ter, sei lá, com energéticos aleatórios aí de um grupo, de uma padaria perto da academia, ou até mesmo de alguém que possa patrocinar isso, que não gere custo para você. Pode ser simplesmente um presente, às vezes uma toalhinha, uma meia de alguma pessoa que queira divulgar. Por isso que eu estou falando que é algo a mais, tá? Faz a diferença, porque a pessoa, ela lembra tudo aquilo que ela ganha. Além da sua aula especial, ela está recebendo algo a mais. E aí vem o grande chavão, o quinto passo, tá? O quinto passo para você ter sucesso é você cobrar, tá? É você realmente precificar a sua aula. Rafa, quanto vai custar a minha aula? Vai custar, né, R$20, R$30, R$40 a aula. E você, lembrando que você vai ter que fazer esse repasse, né, de um percentual para o proprietário, né? Lembra que você vai ter que dar aquele percentual. Então, quanto que eu gostaria de receber para fazer uma aula especial? Lembrando que a gente está falando de uma aula sua, você vai fazer, né, toda uma proposta de parceria com a academia, não vai ser na hora, né, não vai ser na grade de aulas, então vai ser algo que você vai entregar para a academia, tá bom? Com uma aula exclusiva, algo a mais, fora da grade de horário. Então, você não vai ganhar uma hora aula para aquilo, você vai ganhar em cima do que você arrecadar. E aí sim, você precifica em cima do que você realmente acredita que vale aquela aula. Uma coisa importante e muito importante, precisa ser cobrado com antecedência. Por quê? Lei de Murphy. Todo mundo confirmou quantas vagas você tinha? 15, lembra? Vamos colocar o cenário das 15. Eu cobrei lá 20, 30 reais. Vou pôr um cenário bonito. Se for uma aula especial, uma aula VIP, muito bem feita, 40 reais está pouco.
mas vamos colocar aí 30, para não ficar nem para mim, nem para você, nem os 20 que eu dei de exemplo, nem os 40 que o Rafa tá louco. Vamos colocar 30, 15 bikes, R$450. Você deu lá 10% para o proprietário, você tirou R$300 dessa aula especial. Se você não cobrar com antecedência, pode acontecer de você estar devendo para o proprietário. Não vai acontecer isso, porque o proprietário ele vai receber em cima da presença, né, dos presentes. Isso certinho? Bem, pessoal, então, se tiver mais dúvida, manda aí, tá? No WhatsApp, o Tonon vai me mandando aqui, mas eu queria falar para vocês isso. Eu poderia ficar aqui horas falando, tá? Sobre tudo que eu vivi nesses 15 anos, sobre tudo que eu construí nesses 15 anos, sobre os cursos que me deram essa bagagem, fizeram com que eu me tornasse referência dentro da sala de bike, né, dando aulas aí no Brasil inteiro, em várias academias, formando aí centenas de professores e transformando a vida de milhares de pessoas através da sala de bike, através do ciclismo indoor. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um método que eu criei, né, que veio da base desses 15 anos, tá? E é o método que a gente dá o nome dessa aula, que é o método P3K. Tá, por que é o método P3K? O método P3K nada mais é do que você conseguir faturar e otimizar esses R$3.000 em 60 dias, tá? Por que 60 dias? Porque é o que a gente precisa para entregar para vocês todo o conteúdo, tá bem? Então, como vai ser essa entrega desse conteúdo, desses 60 dias aí para você começar e com certeza faturar mais de R$3.000? A gente tem 6 módulos, tá? Dentro desse curso, desse treinamento. O primeiro módulo é sobre a introdução desse método. Na introdução do método, a gente vai falar tudo que você precisa saber para fazer toda essa jornada, para trilhar essa jornada do P3K. Ali a gente vai entender como a gente tem que estudar, o que a gente precisa fazer, como vão ser as aulas. Então, é bem introdutório para você que já tem, né, já vivenciou durante aí a pandemia ou durante outros momentos cursos online, para você otimizar e conseguir ter a melhor experiência dentro do online, tá bom? Por que, Rafa, online? Porque você vai poder ouvir, ver e aprender, reler quantas vezes você quiser durante um ano. Você pode ter isso para você aí o tempo todo, tá? Em fácil acesso. Então, esse é o primeiro módulo. O segundo módulo, a gente vai falar sobre a periodização. Então, a periodização da aula de bike. Rafa, periodização da aula de bike é fácil, ou só sobe ou 60, não é isso, tá? Ou fica em pé ou fica sentado, não é isso. A gente vai falar de toda a estruturação, como a gente precisa estruturar realmente para ter resultado. A gente vai falar quando que você precisa ter uma aula de força, quando você precisa usar as fases da periodização dentro do treinamento do seu aluno, quando ele precisa ter um choque, quando ele precisa regenerar. Então, a gente aprende junto a periodizar as suas aulas durante um mês. E isso faz com que o seu aluno atinja o objetivo dele, atinja resultados mais rápido. Né? Atingindo resultados mais rápidos, provavelmente, em menos do que você espera, você vai atingir esse resultado de mais de R$3.000 dando aula de bike. Tá? O terceiro módulo, a gente vai para a técnica. E a técnica está totalmente relacionada a como pedalar melhor. Como você precisa realmente fazer com que a bike se torne parte do seu corpo e aí você consiga ser espelho, ser aquela vitrine viva que eu falei no começo para você, como você realmente vai se posicionar na bicicleta, como você vai pedalar para que o seu aluno tenha você como espelho, inspiração e queira sempre fazer aula com você. Quarto módulo, a gente vai para o coach, né, que é onde a gente realmente ensina para o nosso aluno o que ele precisa saber, a gente vai falar o que precisa ser falado, o porquê daquilo, como ele precisa pedalar, qual é o melhor momento para você utilizar umas dicas, né, necessárias para que ele tenha resultado. Então, tudo isso para que realmente o seu aluno curta a sua aula e você gere valor na sua aula, valor agregado, porque você vai estar dando informação relevante. E muitas vezes a gente usa a informação sim, mas no momento errado.
E quando o nosso aluno ele está ali intertido com a música, quando o nosso aluno muitas vezes ele está fadigado, a informação entra por aqui e sai por aqui. Então, a gente vai te ensinar realmente como você utilizar essas informações, em que momento você vai utilizar. Aí, a gente vai para o quinto passo, né? O quinto módulo, que é o Professor Pro. Nessa parte, o Professor Pro é como você vai se tornar autoridade. Então, realmente, o aluno olhar para você e ver o quão é diferente pedalar. O que você realmente faz de diferente ou o que você é na vida dele. Aqui é onde você realmente ganha seu aluno. É onde que está a magia do dar aula de bike. É onde você vai ser o herói. O herói do seu aluno vai ser aquela pessoa que ele vai querer seguir sempre, vai ser aquela pessoa que ele vai querer realmente ter do lado dele. E ele vai te chamar para vários eventos, ele vai, com certeza, se ele não teve ainda, ele vai querer comprar uma bicicleta, ele vai querer comprar uma sapatilha, ele vai chamar você para um pedal de final de semana, você se torna amigo do seu aluno, tá? Você pode estar pensando, Rafa, tudo isso que você falou, eu já sei. Mentira, tá? Isso daqui é inédito, não existe nenhum curso que entrega isso. Isso daí vem da experiência que eu adquiri durante todos esses anos, foi teste e erro, foi bater na cabeça, foi aprendendo, colocando em prática, e aí o sexto módulo é a cereja do bolo, que é realmente o P3K, que é você viver da bike. E aí a gente vai amarrar todo esse conteúdo desses 5 módulos e a gente vai conseguir te entregar realmente como você vai fazer cada aula acontecer no seu dia a dia para que você não se mate dando aula, para que as pessoas não olhem para você e falem que isso não vai dar certo, para você não ter que ficar mendigando hora aula, aumenta ali R$5, você pula de uma academia para outra, você realmente vai viver da experiência da aula da sala de bike, você vai viver da bicicleta, que é o que eu vivo, que é o que faz o meu coração bater mais forte, que é o que corre na minha veia. Então você vai conseguir ter essa mesma sensação. Tá bem? Como que vai funcionar cada módulo, tá? Os módulos, eles são liberados toda semana. Então, cada módulo vão ter 3 aulas gravadas e vai ter uma aula ao vivo. Essa uma aula ao vivo vão ser todas as segundas-feiras, tá? Vão ser todas as segundas-feiras, às 22h22, tá? Quando que começa isso? A partir do dia 14. A partir do dia 14, a gente vai estar liberando as aulas e vai ter a nossa primeira aula online ao vivo. Essa aula online ela é ao vivo às 22h22 e ela vai ficar gravada para quem não conseguir acompanhar. Rafa, tão tarde necessário, porque vai ser um momento para você. Vai ser um momento que você já terminou de dar aula, você já tomou banho, você já jantou e vai ser um momento de estudo seu, vai ser um momento que você vai olhar para você. Lembra que eu falei lá no começo da importância de você estudar e se dedicar? Se você não fizer isso, você não vai mudar, você não vai virar chavinha. Você precisa virar essa chavinha, você precisa fazer uma transformação na sua vida e vai ser estudando que você vai fazer isso, vai ser papirando e colocando em prática. Então a gente vai ter a semana para a gente poder usar aí do conteúdo, ler, reler, tirar dúvida ali no grupo, participar o máximo possível e aí, na segunda-feira posterior, tirar as dúvidas e apresentar o conteúdo da próxima aula, tá certo? Então é isso que a gente vai ter. Fora isso tudo, a gente podia matar tudo isso daqui, tá? Preparei 3 bônus. Tá? O meu assistente vai até mudar ali para mim os 3 bônus, porque são 3 bônus muito importantes. Por que 3 bônus? Porque além disso tudo, você vai conseguir, tá, nesses 3 bônus, maximizar os seus resultados dentro da sala de bike. O primeiro é um bônus que eu gosto muito, que eu falo que faz toda a diferença para você que viveu essa pandemia, às vezes com a academia fechada, vai fazer a diferença, porque eu trabalho com isso fora da academia hoje, tá? Que é a tecnologia à flor da pele. Por que tecnologia à flor da pele? Porque é o que hoje os ciclistas, os entusiastas de ciclismo vivem, tá? Eles vivem um mundo tecnológico que proporciona para eles toda a experiência possível
da sala de bike. Então, através dessa tecnologia, a gente vai te mostrar como você otimizar isso para você ter o controle total das suas aulas, para você ter o controle do que o seu aluno está fazendo, para você ter o controle dos resultados dele e poder interagir com ele em tempo real, fazendo com que a sua hora-aula ou o seu produto que você for criar, né, a sua consultoria, ela dê para você uma estabilidade, ela dê para você realmente como que eu posso te falar isso? Dê para você resultados mais palpáveis e que você não tenha que ficar preocupado no final do mês se a conta vai fechar ou não. O segundo bônus é aumentar a autoridade através das redes sociais. Tá? Ah, Rafa, mas isso daí é fácil, isso daí qualquer curso hoje de rede social tem. A gente está falando de curso voltado para sala de bike. Não é você pegar um curso, ir lá e comprar um curso de rede social que a pessoa vai te ensinar a fazer bonitinho uma timeline. Não, a gente está falando como você vai utilizar as redes sociais para otimizar a sua entrega da sala de bike. A gente está falando de entregar conteúdo relevante para a sala de bike. Tá bem? Não é qualquer conteúdo na rede social. E o terceiro bônus, tá? Masterizando o conteúdo P3K. E aqui a gente vai te ensinar realmente como estudar, como realmente você precisa aprender, como você otimiza o seu tempo para ser melhor, para ser uma pessoa e um profissional que dê vontade de fazer aula com você. Isso vai te aumentar a autoridade, isso vai te aumentar a referência, isso vai fazer com que você se posicione no mercado e seja uma pessoa totalmente diferente, seja um profissional muito mais desejado, essa é a palavra, tá bem? Show? Show de bola? Tá ficando bom, né? Tá quase, ó, vixe, nossa, falei tanto, né? Já tô quase uma hora aqui falando com vocês e tá calor, viu? Vou te falar que o próximo investimento nosso vai ser no ar-condicionado. Vai ser no ar-condicionado. Pessoal, é o seguinte, tá? Você deve estar se perguntando aí na cabeça, Rafa, vai, manda o preço, né? Porque toda vez que a gente dá uma aula dessa, a gente fica com isso na cabeça. E eu ficava também. Mas por que eu ficava? Porque eu ficava fazendo conta. Hoje em dia a gente não precisa fazer tantas contas, porque a gente consegue viver da bike. E a bike me proporcionou estar aqui hoje com vocês, tá dando essa aula, compartilhando com vocês tudo que eu vivi e em um momento eu estive desse lado, né? Se você já é professor, de sala de bike, se você é estudante, ou você é um profissional de educação física que quer começar a trabalhar com bike, eu já estive desse lado também, e para mim, eu fazia conta, tá? Então, assim, eu vou até pegar que eu separei aqui, deixa eu beber uma aguinha que tá, nossa, a garganta secou, hein? Então, tem pergunta aí? Não, nada. Pessoal, se quiser fazer uma pergunta disso que eu falei para vocês, fica à vontade, tá? Do conteúdo, dos módulos, dos bônus, tá bom? Mas eu vou pegar aqui para você um resuminho para você entender como que a gente chegou no valor que eu vou passar desse curso que vai ficar com uma vitalidade de 1 ano para você assistir, para você pesquisar, vai ter as minhas aulas online, vai ter a minha mentoria, então presta atenção nisso, ó, anota aí, tá bom? Se você hoje fosse fazer um curso completo, qualquer curso de bike hoje que existe no mercado, ele começa ali em torno de R$ 597, tá? E ele pode chegar até mais de R$ 1.000, dependendo do curso. Se o curso tem ou não tecnologia envolvida, ele pode passar de R$ 1.000, tá? Então já anota isso daí. Se você quiser aprender a faturar mais, a ganhar mais dinheiro, você vai ter que contratar um consultor. E consultores dificilmente trabalham com pessoa física, eles trabalham com pessoa jurídica. Você não consegue uma consultoria para pessoa física. Por quê? Porque para otimizar, tá, o negócio, ele trabalha em demanda, ele trabalha em entregar, né, consultorias, aulas ou treinamentos para a academia como um todo, ele olha o business como um todo, e a gente está falando de otimizar isso para o seu negócio, tá? Isso, mais ou menos, por sessão, daria uns R$ 300, tá? Para você ter ideia. Um curso avançado para você se tornar autoridade, e autoridade, eu estou falando, autoridade no quê? Na bike, tá? Mais ou menos não custaria menos de R$ 600. E aí vem
Como aprender nas redes sociais? Aí você está falando de cursos que vão ali de 100 até nunca mais, né? Como você se posicionar, como você aparecer nas redes sociais, como você se portar nas redes sociais. Ele está falando de uma forma geral. Cursos que não são direcionados para o seu business, não são direcionados para fazer com que você ganhe mais dinheiro dando aula de bike, no mínimo aí R$100, tá bom? Periodização da aula de bike, não existe isso no mercado, não existe. Pelo menos eu desconheço, nunca vi isso. Já vi periodização de treinamento, periodização de musculação, periodização para esporte coletivo, né? Tem até um livro do Bompa que fala de treinamento coletivo, mas periodização para sala de bike não existe, tá? E isso, tá? Voltado para o treinamento de uma forma geral, no mínimo você gastaria uns R$500 se não fosse para bike, tá? A gente tá falando agora da bike. Então, não existe, eu desconheço. Se você conhece algum curso de periodização para bicicleta, para salas de bike ou para aulas de bike ou ciclismo indoor, você me fala, porque eu desconheço. Já pesquisei e pesquiso e não existe, tá bom? E como usar tecnologia, tá? Tecnologia de uma forma geral, como você vai fazer live, como você vai utilizar o computador, como você vai utilizar os programas voltados para o ciclismo indoor de uma forma geral, como você vai fazer com que teu aluno te responda em tempo real e você tenha os resultados dele na sua palma da mão para você conseguir fazer toda a periodização. Isso também não existe, mas se você for falar de uma tecnologia de uma forma geral, menos de R$250 não custaria. Somando tudo, eu não fiz a conta, tô numa conta que daria mesmo, mais ou menos. Peraí que eu preciso confirmar. Somando aqui tudo aí, eu... Você fez? Eu fiz. Fez? A galera fez aí, fez a conta. Será que o pessoal já somou e foi fazendo, pegou a calculadora lá? Tem. Ó, repete o número aí, só para eu somar rápido. 597. Ok. Tá, os 300 da sessão mais ou menos, Ok. uns 600 para você ser autoridade, Ok. mais uns R$100 mais ou menos das redes sociais, o mínimo, né? Tá, tem mais? Aí você vai ter aí a questão da periodização de uns R$500, Sim. tá? E tecnologia no mínimo uns 250. 2.347. 2.347, ó, você gastaria 2.347 com tudo isso, tá? Com tudo isso, 2.347. Tá bom, Rafa, tá bom, né? 2.347 chegou ali, ó. Não é ainda como você ganharia aí mais de R$3.000 por mês dando aula de bike, mas tá ali, né? E você teria que gastar horas fazendo curso, você teria que buscar teste e erro, tá? É fazer curso, ver se aquilo serve, pega um módulo dali, pega um módulo outro, ou seja, não seria só isso, seria fazer vários cursos para conseguir ter conteúdo que seja palpável, que realmente faça diferença para você, tá? Para a sua experiência para a sala de bike. Bem, vamos lá. Se você se inscrever até amanhã, às 23h59, eu vou acrescentar mais R$200, tá? Nesse valor aí, ia estar 2.547, tá bom? 2.547 para você ter uma sessão de coach comigo, em cima do seu negócio, em cima da sua realidade, tá? Você ia ter esse valor, mas, né, como a gente está aqui fazendo isso para você, fazendo isso para fazer a diferença e a gente quer realmente que mais pessoas tenham a experiência que eu tô tendo de vida, que é viver através da bike, é fazer o que eu gosto, que eu amo e viver disso, tá? Esse curso vai valer o que eu dei de exemplo para você como o primeiro curso de bike da sua vida, se você já tem outros, por R$597. Ou seja, tudo que você precisa aprender para se tornar referência, para você realmente fazer a diferença na sua vida, a diferença na vida dos seus alunos, se tornar autoridade e ganhar mais de R$3.000 em sala de bike, 597. 597, e você pode, né, dividir até em 12 vezes, né, isso daqui eu anotei porque isso daí é da própria plataforma, 12 vezes de R$59,58. A gente está falando de R$59,58 por mês. Eu te dei ali, você dá uma aula especial, nessa aula de hoje, uma aula especial, você já pagou praticamente 5 parcelas, uma aula especial. Então imagina se você conseguir
pegar todo esse conteúdo e colocar em prática, né? Com a minha ajuda, que vai estar o tempo todo te auxiliando para isso. Vai, né? Falo, o céu é o limite, o céu é estourar, essa é a verdade, tá? Porque eu preciso falar para vocês em relação à garantia, tá? Garantia é muito importante. Por que a garantia é muito importante? Porque a plataforma a Hotmart, ela te dá 7 dias de garantia, tá? 7 dias de garantia, isso é padrão, tá? Isso de várias plataformas que a gente coloca conteúdo, a gente precisa de otimizar isso, eles te dão 7 dias. Então, se você não gostou, se você viu que aquele conteúdo não vai agregar nada para você, você tem 7 dias para pedir o seu reembolso. Só que eu, Rafa, junto com o Tonon, né, que é o meu grande mentor e meu amigo, tá, que vive da bike também, a gente acredita que isso é tão fácil de acontecer se você fizer o que precisa ser feito, tá? Não estou falando que é simples, tá? É fácil, dá trabalho, mas a gente vai te dar o passo a passo para você conquistar essa independência. Eu, Rafa, tá bom? Vou fazer para você uma que a gente chama de garantia condicional, tá? Como que é essa garantia condicional? 90, 90, 500. Por que 90, 90, 500? São 90 dias para você colocar em prática tudo que você vai aprender durante o curso, tá? Para conquistar esses R$3.000 em 60 dias. Então, eu estou te dando 90 dias para você conquistar essa independência financeira. Se você não atingir esse resultado, eu vou marcar com você uma mentoria, tá? Uma sessão de coaching especial, tá? E a gente vai traçar juntos um plano de ação. Nesse plano de ação, você vai ter mais 90 dias para conquistar isso, ó, através da minha supervisão, tá? Rafa, se eu não conseguir em mais 90 dias, eu devolvo o seu dinheiro de volta, isso não é da plataforma, é meu, eu devolvo esse dinheiro de volta e te dou mais um curso. Não é um curso, eu não vou te dar mais um treinamento, eu vou te dar R$500. Eu vou te dar o que você investiu, eu vou dobrar, ou seja, você está ganhando 2 cursos. Eu devolvo para você o teu dinheiro e te dou mais R$500. Olha para você ver, eu estou pondo o meu na reta, hein? Então, assim, você tem que entender o quanto é validado isso, né, o quanto realmente eu já testei e isso faz a diferença, continua fazendo a diferença na minha vida, eu continuo vivendo de bike e eu posso te provar isso durante toda essa jornada que a gente vai viver no Pedalando para 3K, tá? É lógico que tem, né, condição aí, tem uma condição para que isso aconteça, caso venha acontecer, que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas caso venha acontecer, na introdução, no nosso primeiro módulo, você vai entender quais são as condições para você pedir essa consultoria a mais, para você conseguir aí ter o dinheiro de volta e receber esses R$500. Mas eu nem fico pensando nisso, porque isso daí é uma coisa que não tem como dar errado, tá? Estou te falando isso porque você já vai ter resultado assim que você colocar em prática desde já do primeiro módulo, tá bom? Beleza? Bem, acho que é isso, tá? Que eu tenho para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente cuidou realmente, foi com muito carinho que a gente preparou isso. Foi durante a pandemia inteira, a gente veio estruturando, pensando como que a gente ia montar cada módulo, teste e erro, aplicando, e a gente conseguiu formatar isso para você, especial para você. Então, a gente vai estar abrindo, tá, essa oferta, você vai ter aí para fazer essa compra. Dia 14 a gente começa a primeira aula, então não vai continuar sendo vendido, não vai ficar sendo vendido assim em tempo ilimitado. Então a gente vai travar essa venda porque a gente quer entregar realmente, né? E você sabe, consultoria, coaching é uma coisa individualizada. Então se você fizer essa compra até amanhã às 23h59, você vai ter essa sessão de coaching comigo que vai direcionar realmente para a sua realidade. Eu vou entender o que você vive hoje com a sua sala de bike. Se você não dá aula ainda, a gente vai entender como você vai começar. Se você é profissional e quer startar na sala de bike, a gente vai entender como que você vai começar também dentro da sala de bike, se você já é profissional. Então, tudo isso foi preparado para vocês e o poder agora de decisão está na sua mão.
tá? Você vai receber um link, tá bom? Para fazer essa compra, tá? Para fazer essa... otimizar isso, né? Já tá no grupo e já tá no e-mail. Ah lá, já viu? Eu gosto assim, ó, com eficiência, viu? Então já tá no grupo, já tá no e-mail, você recebeu isso, você tem até amanhã às 23h59 para receber esse coaching. Então não perca tempo, porque a gente depois não sabe se vai voltar a abrir outras turmas, a gente quer realmente otimizar para as pessoas que acreditaram na gente nesse primeiro momento, que estão, né, com a gente nessa primeira jornada. E com certeza muita mais coisa vai vir aí pela frente. Então é isso, pessoal. Uma ótima noite, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu tô aí, vocês podem mandar, tá, no grupo, e espero vocês na jornada Pedalando para 3K. Até mais. Tchau.